Estamos de volta para concluir esse exemplo. Já falamos bastante dele. Então, o primeiro exemplo ele vai ser um pouco mais demorado. Mas antes de continuarmos, nós vamos fazer um breve resumo. A ideia de estudar o sinal de uma expressão ou de uma função é você identificar se essa função é constituída de fatores, ainda que seja em um quociente. Então eu tenho um quociente aqui, numerador e denominador constituído de fatores. Então, ideia principal é o que? A ideia é estudar o sinal de cada fator separadamente. E ao final de tudo a gente vai fazer um jogo de sinal em todos os intervalos. E a gente percebeu que nós tínhamos alguns fatores com expoente par, ou melhor dizendo, a gente percebeu, perdão, que a gente tem alguns fatores com com sinal positivo. É o caso do 3, que é positivo porque é um número. É o caso dessa expressão x mais 2 ao quadrado, que é positivo porque é uma potência com expoente par, e aconteceu a mesma coisa com esse aqui. Ok, então vamos lá ver como se estuda o sinal. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou os fatores que nós iríamos estudar o sinal, que é esse aqui. Só o x mais 5, não precisa pegar com expoente, é só a base, porque o expoente não influencia no sinal, a gente discutiu isso. E esse outro fator que é o x mais 1. Então vamos estudar o sinal de cada um. Observação. Os dois são termos de ordem 1. De ordem 1 é mais simples estudar o sinal. Como é que a gente vai fazer? Vamos começar aqui com o x mais 5. Vou fazer em azul toda essa parte do estudo. Posso fazer aqui ao lado. A ideia de um termo de ordem 1 é simplesmente achar a raiz. Então é bem simples, ser igual a zero para achar a raiz, que dá menos 5. Entretanto, guys, esse x mais 5, você pode chegar a raiz direto. Olha, só olhando para cá, você sabe que menos 5 zera essa expressão. Então você poderia colocar o menos 5 direto, ok? Então aqui a gente achou menos 5, mas poderia ter sido direto. Aí a gente vai e coloca um menos 5 bem aqui em algum lugar. Beleza. E aí eu vou estudar o sinal. Como é que a gente vai fazer então? A gente vai fazer a reta, por ser ordem 1, a gente vai desenhar uma reta. Aí a reta pode ser ou decrescendo ou crescendo. Como é que a gente faz? O fato de aqui ser positivo, a gente sabe que é crescente. Positivo aqui na frente do x. Então a gente faz crescente. Aí faz aqui, ó. Não é aqui, tem que passar pela raiz. Faça tracejado. Mas na verdade, se você souber fazer, você conseguir ver essa linha, a reta, só na sua mente, não tem problema também. Esse x-1 eu vou apagar para dar um espaçozinho, ok? E beleza. Vejamos qual é o sinal. Bom, essa raiz dividiu a reta em duas partes, ao lado esquerdo e o lado direito. O esquerdo o sinal é negativo e o direito é positivo. Pronto. Por quê? O esquerdo é negativo porque a linha está abaixo e aqui é positivo porque a linha está acima. Também tranquilo. O parte do gráfico, olha o gráfico aqui para cima. Para cima não, acima do nosso eixo. Pois bem, agora é a vez do próximo. Vou escolher uma reta aqui. O próximo vou fazer uma reta já mais bonitinha. E o próximo é o x-1 que eu tinha apagado, vou colocar aqui x-1. Aqui só direto, você olhando, você sabe que o 1 é raiz, o 1 zera. Então a gente vai colocar o 1 aí. Mas se você não souber que o 1 é raiz, você pega iguala a 1 e resolve a equaçãozinha que você vai descobrir. Pois bem, por isso aqui na verdade é rascunho. Vou até apagar essa parte da raiz de ordem 1, ela é bem tranquila. Ok, de novo, em termo de ordem 1 é reta e mais uma vez a reta é crescente. Então a gente vem aqui, de novo, essa parte vai ser negativo, o sinal, e esse lado direito vai ser positivo, por causa
dos gráficos, nesse lado esquerdo, o gráfico está abaixo, tá para cá para baixo, negativo. No lado direito, o gráfico está acima, positivo. Então essa parte já vou me isentar de explicar porque é positivo, porque é negativo, ok? Então, guys, finalizou. Você fez o estudo individualmente. Aí, o que tem que fazer agora? Conforme a gente discutiu, tem que fazer o jogo de sinal das funções. Aí o jogo de sinal tem que ter uma certa cautela. Como é que a gente vai fazer o jogo de sinal do estudo de sinal? Para a gente entender isso melhor, nós vamos pegar o estudo dos dois sinais e nós vamos alinhá-lo bem direitinho. Eu vou colocar o estudo dos dois sinais em um lugar separado. Vou colocar aqui embaixo, guys. Vou fazer assim, ó. Colocar aqui embaixo o de um, coloco do outro, só o do sinal. E vou colocar um terceiro aqui. Vou ter que colocar mais embaixo, só para a gente compreender um pouquinho melhor, para dar um espaçozinho. E esse terceiro será o do jogo de sinal. Então eu vou fazer o que? Eu vou colocar o jogo de sinal aqui do x mais 5. Vou até escrever aqui do x mais 5. Vamos diminuir aqui para a gente entender melhor. O x mais 5. Aqui nesse do meio, nesse próximo, eu vou colocar do x menos 1. E aqui embaixo eu vou colocar o valor, o final do nosso jogo de sinal. Então aqui embaixo já vai ser o valor, o estudo do sinal da nossa expressão, que é chamada de y, do y. Para fazer isso, a gente tem que colocar tudo bem organizadinho e alinhado. Então, já que a gente tem que colocar alinhado e organizado os elementos aqui, que são as raízes, que são 1 e menos 5, iremos colocar primeiro aqui nesse final, entendeu? Quem são? As raízes que se destacam aqui, que vão aparecer, que são os divisores dos sinais, divisores no sentido que está dividindo os sinais, separadores. São 1 e menos 5. Então você coloca 1 e menos 5. Vou colocar o menos 5 porque ele é menor, é o negativo, então ele é primeiro, tem que ser em ordem crescente. E aqui eu coloco 1. Então está colocado em ordem. Colocou em ordem, você faz o que? Você sobe barreiras, que é essa barreira que vai te orientar. É a barreira que vai te ajudar. Você vai já entender melhor o que a gente vai fazer. E em cada uma das linhas a gente vai colocar suas raízes, que são os separadores dos seus sinais. É o menos 5, aqui menos 5 para o x mais 5. Então eu venho aqui, ó, menos 5. Menos 5 é esse? Não, aqui é o 1. Menos 5 é bem aqui. Então eu coloco aqui o menos 5, que é para eu saber. Ah, mas eu já sei aqui, sim, mas aí fica a seu critério. Eu gosto de colocar aqui de novo para dar um destaque. E aqui no x menos 1, o separador de sinal é o 1, então eu venho no 1, que é esse aqui, ó. Não é esse, esse aqui é o do 1, e coloco aqui. Daí eu posso colocar o jogo de sinal aqui. No x menos 5, como é o jogo de sinal? Antes do menos 5 é negativo, aí eu venho aqui, ó, menos 5 é negativo. E o que mais? Depois do menos 5 é positivo. Então é positivo, que é menos 5. Positivo aqui depois. Perceba que eu coloco em cada um dos separadores, e isso vai me dar uma orientação muito boa. O próximo é o x menos 1. No x menos 1, o nosso 1 é o separador, tá aqui ele, ó, 1. E é positivo depois dele. E antes dele é negativo. Então eu coloco cada uma das divisóriazinhas. Então, guys, aqui eu consigo fazer o jogo de sinal direito. Por quê? Porque agora eu tenho todo um parâmetro organizado. Eu sei que antes do menos 5, a primeira função é negativa e a outra é negativa também. Função não, expressão. Então eu posso fazer o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. E aqui no meio, eu sei que essa primeira é positiva e essa outra é negativa. Eu consigo fazer o jogo de sinal. Mais com menos dá menos. E essa última, eu sei que essa é positiva e essa é positiva. Eu consigo fazer o jogo de sinal. Mais com mais dá mais. Então, eu fiz o jogo de sinal e eu tenho o sinal da minha expressão y. Qual é o sinal da minha expressão y? Positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui. Então eu vou e coloco aqui a minha solução final. O nosso y, nossa expressão y é positiva. É positiva onde?
Onde é que ela é? Eu coloco em nesse intervalo que ele não tem começo, então a gente diz que vai do menos infinito até esse ponto menos 5. Sempre parênteses nesse caso, porque esses pontos são raízes, então nossa expressão zera, por isso não tem colchete, zera. E algumas até zero embaixo, que no caso em zero embaixo não é raiz, né? É fora do denominador. Então o positivo é só até o menos 5, mas não inclui o menos 5. Tem outro pedaço positivo, então a gente une com esse aqui, coloca a união. Começa no 1 e vai sem fim, ou seja, a gente diz que vai até o infinito e além. Ó, coloquei o positivo. Agora eu vou dizer onde a nossa expressão é negativa. Ela é negativa em apenas no meio. E o meio é um intervalo que começa no menos 5 e vai até o 1. Pronto. Então, é isso. Está estudado o sinal da nossa expressão. Para quem pode ter ficado... Onde é que termina? Esse aqui... Opa! Esse aqui, guys, é o estudo do nosso sinal. Ok? Thanks!